Uma saudação a todos. Meu nome é Emerson Borges. Sou bacharel em História e por mais de 20 anos fui ministro religioso. Sou o criador desse canal no YouTube, como também do Instagram, do site e da página no Facebook Deus e Homens. Sou o escritor desse livro. Talvez você já tenha ouvido falar, a Bíblia sob escrutínio. E baseado no meu livro, toda semana, aqui nesse canal, nós fazemos um vídeo falando sobre um assunto profundo envolvendo relatos da Bíblia. Eu convido a todos a fazer um exercício mental aí. Imagine que vocês vivam na Palestina do primeiro século, ali por volta da primeira metade do primeiro século. Imagine que vocês estão vivendo ali. E imagine que começa a aparecer uma pessoa e essa pessoa começa a fazer milagres, a transformar água em vinho, ela começa a andar sobre as águas, ela começa a fazer curas, ela começa a andar pela região, multidões começam a seguir essa pessoa. Essa pessoa começa até mesmo a ressuscitar mortos. Essa pessoa começa a alimentar milhares de pessoas com alguns peixes e alguns pães. Essa pessoa começa a fazer discursos, palestras em montanhas, em vales, onde ele reúne ali milhares de pessoas. Essa pessoa, ela faz obras e fala de maneira tão cativante que chega a chamar a atenção das pessoas ali em volta, das pessoas da região. Elas ficam encantadas com o modo dele explicar, com o modo dele ensinar. É um modo diferente, revolucionário, quebra os paradigmas. Imagine que vocês estão ali vivendo nessa região. E, uma certa ocasião, essa pessoa, né, já 3 anos e meio fazendo isso ali naquela região, atraindo ali multidões, fazendo milagres de diversas formas. Essa pessoa resolve entrar em Jerusalém, na festividade da Páscoa, que é considerada a maior festividade dos judeus. Ela chega ali e começa a invadir ali e entrar, sendo acompanhado por uma multidão que começa a saudá-lo como se fosse um rei, né? E ele entra ali, causa uma confusão, entra dentro do templo, derruba ali todos os cambistas ali que estavam tentando fazer comércio dentro do templo, causa uma confusão danada, é preso, né? É julgado ali dentro dessa festividade, que nessa ocasião, os judeus de toda a Galiléia, de toda a Judéia, de toda a Pérea, eles confluíam para Jerusalém. Segundo alguns historiadores, chegava a dar mais de 1 milhão de pessoas dentro de Jerusalém. Olha bem a situação. E ele causa esse frenesi enorme ali dentro. Ele causa essa comoção, é preso, é julgado em praça pública. As multidões clamam para que ele seja crucificado. E os romanos pegam lá e matam ele. E colocam ele lá numa cruz ou numa estaca, né? Seja como for a crença de cada um. E depois de 3 dias, os seguidores saem esparramando a notícia de que essa pessoa ressuscitou dos mortos e que agora estava no céu. Quer dizer, se coloque no lugar das pessoas que viviam ali naquela região. O que vocês acham? Vocês acham que um movimento desse não chamaria a atenção das pessoas ali em volta, das autoridades, dos historiadores, dos escritores, dos funcionários públicos? Vocês não acham que um acontecimento dessa magnitude, para vocês terem uma ideia, segundo o relato bíblico, quando esse personagem morreu, segundo o que está escrito na Bíblia, a cortina do templo se rasgou de cima e embaixo. Houve um eclipse, com 1 milhão de pessoas em Jerusalém, houve um eclipse e houve um grande terremoto. E nesse terremoto, os túmulos se abriram
E os mortos saíram dos túmulos e saíram andando pela cidade. Agora eu pergunto para vocês, será que esses assombrosos acontecimentos passariam despercebidos? Claro que o boca a boca, eu creio que seria muito forte, todo mundo comentando ali, né? Nossa, Deus, né? Que é tal. Se coloque ali como se você fosse uma pessoa ali, no meio da multidão, vendo tudo aquilo ali, né? Será que durante todos esses anos, vocês não acham que um homem que fazia eventos, faziam milagres, faziam coisas tão assombrosas, será que durante todos esses anos, nenhum historiador, nenhum estudioso de religião, nenhum cientista, nenhum poeta, nenhum filósofo teve sequer a curiosidade de viajar até ele para ver de perto todas essas obras fabulosas? Se essas obras realmente fossem verdadeiras, será que eles não escreveriam sobre elas? Não fariam uma menção? Será que as pessoas não mencionariam isso em alguma carta, em algum estudo, né, em algum documento, né? Eu sei que apesar de não existir na época os meios de comunicação em massa que existe hoje, como televisão, rádio, internet, telefone, certamente notícias como essas, se fossem verdadeiras, eu acho, né, teriam se espalhado ali, por toda aquela região, por todo aquele mundo mediterrâneo. Então eu creio, não sei se vocês concordam, que seria razoável a gente encontrar pelo menos alguma menção. Eu não falo assim, todos os historiadores da época falar sobre ele, mas assim, uma menção sobre esse impressionante homem, em algum escrito, em alguma inscrição em um local público, em alguma carta particular, em algum documento oficial. Então, aí que surge a esquadrinhadora pergunta, né? Jesus viveu no primeiro século, segundo diz a tradição, e morreu por volta do ano 30 do primeiro século, da nossa era comum. Vocês acham que as fontes grego-romanas da época têm muito a dizer sobre ele? Vocês acham, assim, que há coisas fartas sobre esse homem assombroso que fez tantas coisas e esses acontecimentos que envolveram ele? Eu fiz questão de pesquisar isso e até coloquei no meu livro aqui, né? Tem um capítulo exclusivo sobre isso que fala Um Jesus Desconhecido. E, por incrível que pareça, não existe nada, absolutamente nada. Ele nunca é citado, ele nunca é examinado, ele não é debatido, ele não é questionado, ele não é atacado, ele não é criticado por nenhuma das fontes gregas romanas do período. Quer dizer, do primeiro século em si, dos primeiros 100 anos da nossa era. Não existe nenhuma menção sobre o nascimento dele, sobre sua vida, sobre seus ensinos, sobre o seu julgamento tão assombroso, sua morte, nada. Seu nome não é mencionado em nenhuma das principais fontes da época. Os escritos que sobreviveram de uns 40 observadores independentes durante os primeiros 80 anos após a morte de Jesus não falam absolutamente nada sobre isso. Nada, nada. Veja bem, 80 anos é muito tempo. 80 anos, um silêncio. Não se fala nada. Existiam na época, às vezes você pensa assim, mas não existia quase nada na época. Pelo contrário, existiam inúmeros filósofos, poetas, moralistas, historiadores que registraram os acontecimentos da época. Mas existe um incômodo silêncio histórico sobre a pessoa de Jesus durante o primeiro século. No meu livro, eu coloco alguns para você ter uma ideia. Eu vou citar aqui rapidamente alguns da época do primeiro século, né? Do primeiro século, vamos deixar isso bem claro. Por exemplo, Sêneca, que viveu de 4 da nossa era até o ano 65, foi um contemporâneo de Jesus, um dos mais famosos autores romanos sobre ética, filosofia, moral, um cientista que registrou todos os eclipses, todos os terremotos. Como que um homem desse não registrou o grande terremoto que surgiu quando Jesus morreu, segundo o relato bíblico? Como que ele não registrou o eclipse que aconteceu? Um terremoto que chegou a rachar os túmulos e os mortos saírem andando. Ele não fala nada. Plínio, o Velho, nasceu em 23 de nossa era e morreu em 79. Escritor de
Institutio Oratio, 12 livros sobre moral e virtude. Epitetos, de 55 a 135, ex-escravo que se tornou renomado moralista e filósofo, escreveu sobre a irmandade dos homens e a importância de se ajudar os pobres e oprimidos. O famoso Marcial, de 55 a 127, um dos maiores poetas satíricos de Roma, escritor de injustiças e tragédias no governo romano. Plutarco, 46 a 119, escritor grego que viajou de Roma a Alexandria, escritor de Moralia, sobre ética, sobre moral, entre outros. Agora eu pergunto a vocês, será que algum desses homens fizeram pelo menos uma menção sequer sobre Jesus? Nada. Não falaram nada. E eu fiz questão de fazer um estudo profundo sobre esse assunto. Eu olhei todos os historiadores da época, os escritores, os documentos que tinham na época, que estão disponíveis. Não há nenhuma menção. Você sabe qual é a primeira menção que se faz numa fonte grego-romana sobre esse suposto Messias, que fez milagres, que fez efeitos assombrosos? Somente 82 anos após a morte de Jesus. No longínquo ano de 112. Olha bem, segundo a lenda, ele morreu em 30. Em 112, quer dizer, é a mesma coisa de uma pessoa que fez coisas, para a gente entender melhor, para a gente ter uma noção de tempo, né? É a mesma coisa de uma pessoa que escreveu algo lá na década de 1920, 1930, talvez na época que nossos bisavós, ou tataravós, né? Quer dizer, e aí somente agora, em 2025, é que se encontra alguma menção, que foi quando Plínio, o jovem, em 112, faz a primeira menção, um homem que viveu de 61 a 113, foi um procônsul da Bitínia, na atual Turquia, escreveu uma carta para o imperador Trajano em 112, e ele estava preocupado com um grupo ali de pessoas que eram denominados cristãos. Ele não faz menção ao personagem, ele faz menção aos seguidores, né? Quase 100 anos depois, que eles se reuniam regularmente para cantar hinos, cantar louvores, né? Há um tal de Cristos, ou Crestos, né? Que é um nome que significa ungido. Cristo é um nome que é o paralelo de Messias no hebraico, que é ungido, escolhido. Só que na época existiam dezenas de supostos Messias, de supostos Cristos, ou Crestos. Essas pessoas ali surgiam aos montes naquela época e também se causava algum tumulto, eram mortos. Então, assim, ele fala de um grupo que seguia esse suposto Crestos, ou Cristo, esse suposto escolhido, ou Messias. Né? Mas nada se diz sobre esse Cristo ser o Jesus milagreiro que foi crucificado e ressuscitou na Judéia. Né? Pode ter sido um Jesus mitológico das religiões pagãs, ou um outro Cristo, um outro escolhido, que criou um movimento ali, né? Mas não é algo conclusivo. E temos também o testemunho de Tácito, já em 115, também quase 90 anos depois, que ele também faz uma menção do incêndio que Nero provocou em Roma e fala que o imperador atribuiu o incêndio aos cristãos. E ele explica que esses cristãos eram seguidores de um tal de Cristos, que também é chamado ungido, né? Escolhido, e que ele jogou a culpa nos seguidores desse homem. E aí a primeira vez que se faz referência a, especificamente, um homem que foi morto por Pilatos, quase 100 anos após a morte de Jesus, que é um homem que provocou algum tumulto ali e foi morto por Pilatos, né, nessa época. Então, e por fim, Suetônio, já em 120, quer dizer, quase 100 anos após a morte de Jesus, na sua obra A Vida dos Imperadores, ele fala que durante o imperador Cláudio, que expulsou de Roma os judeus, porque estavam causando um tumulto, ele fala que esses judeus estavam sob a influência de um suposto Crestos, que era um agitador, um falso messias e tal. Então, assim, veja bem,
Raciocinem comigo, diante do que eu expus aqui. Né? Não existe nenhuma menção, nada. Não é estranho isso? Fatos tão espetaculares, tão assombrosos, né? E só 100 anos após a gente começa a ter alguma referência sobre isso. Às vezes você pensa assim, mas as fontes grego-romanas estavam muito distantes, né? Nós temos que olhar outras fontes. Sim, vamos olhar então. Vamos olhar os judeus, por exemplo. Filo de Alexandria, que foi o grande filósofo judeu que falava grego. Ele conhecia Jerusalém, a família dele morava lá e ele viveu de 15 a 50. Foi um contemporâneo de Jesus. Escreveu muito sobre história, religião judaica, ensinou conceitos interessantes, que inclusive até são parecidos com muitos conceitos do Evangelho de João, que foi escrito 100 anos depois da morte de Jesus. Né? Então, Filo seria a pessoa ideal para citar alguma coisa sobre Jesus. Um contemporâneo de Jesus. Só que ele viveu em Alexandria, né? Mas ele nunca mencionou um milagreiro que teria sido crucificado e que ressuscitou em Jerusalém. Sem falar em eclipse, terremoto, santos judeus saindo dos túmulos. Então, esse silêncio de Filo é uma coisa ensurdecedora. Vou citar um outro escritor judeu da época, Justus de Tiberíades, escritor do primeiro século, né? Escreveu coisa demais. Justus vivia em Tiberíades, que é a 60 quilômetros de Jerusalém. Né? Ele ia em Jerusalém constantemente. Ele tinha parentes em Jerusalém. Será que ele não viu isso? Ele não viu esse milagreiro, ele não viu esse terremoto, ele não viu esse eclipse quando ele morreu? Com certeza ele estava nessa festividade de Jerusalém. Todos os judeus eles iam para lá para comemorar a Páscoa. E ele não fazia nenhuma menção, nada. Ele escrevia até briga de vizinho, ele escrevia, entendeu? Qualquer coisinha ele estava escrevendo. Ele não fazia nenhuma menção. E não podemos também deixar de falar de Flávio Josefo, né? Que é o que os religiosos adoram citar. Mas Flávio Josefo, como nós sabemos, era um fariseu, não era cristão, e escreveu e citou Jesus. Ele foi o primeiro judeu que cita Jesus, mas igual os romanos, igual aqueles escritores romanos, 100 anos praticamente depois da morte de Jesus. E um trecho muito questionado. Por quê? Flávio Josefo não era cristão, ele fez alguns livros na época, contando a história dos judeus, e num desses livros, 100 anos após a morte de Jesus, ele fala sobre Jesus, cita, né, que existia um homem que foi morto pelos romanos, chamado Jesus, ou Cristo, né, Cristo, que poderia ser qualquer suposto Messias, que existia vários na época, mas ele cita. Só que de uma hora para outra, ele começa a falar que esse era o Filho de Deus, que era o Messias, quer dizer, a gente percebe, a maioria dos historiadores concorda que é esse trecho aí, é um acréscimo, né, que copistas cristãos fizeram depois, anos depois, né, para tentar dar uma base histórica para Jesus. Né? Então, a gente vê que foi um acréscimo posterior. Né? Então, infelizmente, eu não consegui achar, eu até gostaria de ter achado, mas no primeiro século não existe nada, nem de fontes romanas, nem de fontes judaicas. Aí vamos falar assim, mas tem as fontes cristãs. Tem as fontes cristãs. Porque eu falo assim, a gente tem que deixar isso bem claro, né? Depois de 100 anos depois, começou a surgir muita coisa. Aí vieram os pais da igreja, Irineu, Tertuliano, falando muito sobre Jesus. Aí começou, né? Mas aí o mito já estava estabelecido, né? 100 anos o mito já estava criado, já havia muitas comunidades cristãs, por isso é que até alguns romanos começaram a citar, né? Alguma coisa, algum tumulto que algum grupo fazia numa cidade, na outra, mas 100 anos depois. E as fontes judaicas também da mesma forma. Você não vê nenhum rabino no Talmud, na Midrash, falar sobre Jesus no primeiro século, nada. Você só vê depois, anos depois, 100 anos, 150 anos depois. Né? Então, é uma coisa extremamente reveladora. Por quê? Essa pesquisa histórica deixa bem claro que Jesus, na sua época, era uma pessoa totalmente... Se existiu, né, um Jesus histórico, um pregador, era uma pessoa totalmente desconhecida. Não era uma pessoa relevante. Agora,
As fontes cristãs. Essa aí a gente tem que ter um certo cuidado. Por quê? Porque os cristãos, na realidade, não estão fazendo um registro histórico. Eles estão fazendo um registro teológico. Os cristãos, eles estão defendendo a sua fé. Então, esses escritos cristãos, na realidade, eles estão ali criando, defendendo, justificando a fé que eles têm. Então, obviamente, a gente tem que ter um certo cuidado com essas fontes. Mas mesmo nessas fontes cristãs, o primeiro relato biográfico de Jesus é depois da destruição de 70 de Jerusalém pelos romanos, quase 50 anos após a morte de Jesus. Por exemplo, nas supostas cartas de Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreveu algumas cartas, uns 20 anos, provavelmente, aos primeiros escritos cristãos, 20 anos após a morte de Jesus, e ele escreveu essas cartas de alguma comunidade cristã para outra, e nessas cartas não há menção nenhuma de uma biografia sobre Jesus. Nada. Ele simplesmente fala como que deve ser, como que deve organizar ali a comunidade e tal. Né? Isso 20 anos após a morte de Jesus. Ele fala sobre isso. Então, isso mostra que, conforme a maioria dos historiadores já é um consenso, Jesus, na realidade, a chance de Jesus e seus discípulos terem sido analfabetos é muito grande. Por quê? Porque eles falavam em aramaico. E os primeiros escritos cristãos são em grego. E um grego sofisticado. Não é o grego koiné, que é o grego comum. E começou a ser escrito décadas depois da morte de Jesus, os cristãos. Né? Com certeza, por exemplo, existem estatísticas que em Roma, em Atenas, que eram os grandes centros da época, daquele mundo, 90% das pessoas eram analfabetos. Até aqui no Brasil, se a gente recuar aí uns 60, 70 anos, havia um analfabetismo enorme. Agora imagina 2.000 anos atrás. Agora imagine na Judéia. Se em Roma, em Atenas era 90%, na Judéia chegava a 97, 98% de analfabetos. Quem conseguia ler e escrever em grego eram raríssimas pessoas, eram pessoas da nobreza, eram escribas, historiadores. Pouquíssimas pessoas tinham acesso a isso. Então, provavelmente, Jesus, se existia um Jesus histórico, uma pessoa que viveu ali na Galileia rural e pregou para aquelas pessoas ali, provavelmente ele era analfabeto. Tanto é que ele não escreveu nada. E os apóstolos também não escreveram nada. A própria Bíblia, em certos trechos, deixa isso claro, porque os apóstolos lá, quando Jesus morreu, fizeram uma confusão lá, segundo a lenda, lá em Jerusalém, e começaram a pregar em várias línguas. Aí os fariseus falaram assim, mas esses homens aí fazendo essa algazarra, eles são pessoas indoutas, comuns, quer dizer, são pessoas simples, não sabem nem escrever, não sabem, não têm cultura. Então, quer dizer, isso mostra que eram pessoas simples, humildes. Provavelmente, Jesus foi um desconhecido, um dos vários messias que existiu na época, tinha um certo carisma, conseguiu atrair alguns discípulos ali, fazia alguns pseudos milagres, que na época, pela medicina ser atrasada, eles não tinham condições de detectar isso. Por exemplo, epilepsia. Epilepsia, hoje, todo mundo sabe que a pessoa começa a dar aqueles ataques epiléticos, cai no chão, eles sabem que é um ataque epilético, mas na época as pessoas pensavam que era uma possessão demoníaca. E às vezes a pessoa chegava perto, que isso passa, né? Ela tem um tempo e passa. Aí a pessoa parava, aí eles falavam, expulsou o demônio. A própria morte aparente, né? Que muitas pessoas, até aqui no Brasil, há décadas atrás, era comum enterrar pessoas que aparentemente estavam mortas e depois descobrir que elas estavam vivas. Às vezes pode ter acontecido de pessoas que falam de Jesus curar o filho de uma viúva na cidade de Naim, que estava indo para ser enterrado. Talvez ele teve passado por isso, uma morte aparente, todo mundo achou, né? Não sei, isso é uma suposição, mas assim, é só para as pessoas entenderem como que se criou o mito, né? E aí ele chegou e o rapaz levantou na hora, todo mundo... Como a filha de Jairo também, que tinha, segundo o relato, tinha acabado de falecer na casa dela, ele chegou e ela acordou. Então, assim, agora, já Lázaro disse que estava morto há 4 dias. Não sei se isso é verdade, se realmente existe isso, mas a questão é que pode ter acontecido aparentes milagres que a ciência na época não tinha condição de entender, né? E as pessoas ali simples, humildes, vinham aquilo e ficavam assombrados. E ele tinha, né, um carisma, ele tinha ali
Ele conseguia atrair as pessoas, fazia bons discursos, e ele foi criando aqueles seguidores. Aí depois que ele morreu, ele causou aquela confusão lá em Jerusalém. Foi morto. Porque os romanos não perdoavam, né? Esses agitadores começavam a fazer bagunça, causar confusão, chegavam e matavam. Matava direto. Esses tipos supostos salvadores, que começavam movimentos. E os seguidores começaram a criar essa lenda, começaram no boca a boca, na transmissão oral, né? Durante décadas, 10 anos, 20 anos, contando. E aí você já sabe, né? A cada conto aumenta um ponto, né? Então as coisas vão aumentando, vão criando contornos épicos. E aí foi se construindo esse mito, né? Esse mito de Jesus, né? E talvez foi assimilando coisas de outros supostos messias que também existiram, e foi se criando isso aí. E aí, por isso é que 20, 30 anos depois da morte de Jesus, já existiam algumas comunidades que trocavam correspondência. Já são as cartas, que talvez eles atribuem a Paulo, mas algumas são atribuídas a eles, outras não. E 50 anos depois é que começa o primeiro registro histórico, realmente, biográfico, né? Feito pelos cristãos, né? Que a gente tem que sempre alertar, que é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, porque na realidade não é um registro histórico, é um registro teológico. Eles estão fazendo uma defesa de sua fé. Aí começa Marcos, por exemplo, aparentemente seria o primeiro evangelho, por ser mais simples, e a gente já anota isso nos próprios evangelhos que hoje existem. Por exemplo, Marcos é um evangelho mais simples, não fala de nascimento milagroso de Jesus, não fala de nascer de virgem, não fala de massacre das crianças por Herodes, não fala nada disso. Já começa com Jesus adulto, chega em João, pode olhar lá o evangelho de Marcos. Não tem nada disso. Se você olhar os evangelhos separadamente, você vê essa construção, como foi levando essa construção. Aí Jesus é um profeta que começa a pregar, falar para as pessoas se arrepender e tal, né? Quando ele vai ser preso, ele fica agitado, fica nervoso, os milagres são mais simples. Às vezes os mesmos milagres são relatados em Marcos, por exemplo, lá em Marcos ele cura um cego, em Lucas e Mateus já é 2. Entendeu? Vai crescendo, aí a gente percebe essa transmissão oral, como que vai criando essa lenda, esses contornos épicos. Já, por exemplo, em Marcos, então, ele é um profeta. Em Lucas e Mateus, aí ele já nasce de uma virgem, aí ele já é um filho de Deus que veio anterior, tinha vida antes, e que foi colocado ali no ventre de Maria para gerar, né, um ser especial, tal. E em João, que foi o último evangelho escrito já 100 anos depois de Jesus, ele já é o próprio Deus encarnado, que logo lá em João fala, no princípio era a palavra, que era Jesus, era chamado de a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, e ele residiu entre nós, vimos sua glória. Quer dizer, aí ele já é o próprio Deus encarnado. A teologia do evangelho de João já é uma teologia avançada, né? Já é uma coisa mais sofisticada. Então você consegue observar, né, o crescimento desse mito que foi construindo através das eras. Então, e com o tempo, né, depois de 300 anos depois, Constantino vem, põe ordem na casa de Deus, né, que existia, aí já existia centenas, milhares de comunidades, ele faz o concílio de Nicéia e ali ele resolve estabelecer, né, que Jesus é Deus, e colocar ali tipo quais os livros da Bíblia seriam mais apropriados, porque existiam diversos evangelhos, diversas comunidades, cada um encarava esse suposto Cristo de uma maneira diferente, tinha os ebionitas, tinha os gnósticos, aí muitos desses evangelhos se perderam, agora ainda bem que a arqueologia tem achado vários desses evangelhos antigos, né? Como o evangelho de Maria Madalena, o evangelho de Judas, o evangelho de Pedro, né? E vários outros. Então, eles abafaram aqueles que não eram muito condizentes com a teologia que eles estavam querendo defender, a teologia do imperador, e aí, à medida que ele estabeleceu, ele deu apoio, os escribas do império começaram a copiar esses evangelhos, tinha todo o apoio do império, aí surgiu o cristianismo como nós conhecemos hoje. Então, essa recapitulação que eu fiz aqui é justamente para nós entendermos melhor essa questão da origem do Jesus, né? Agora, os historiadores têm muitas teorias, né? Grande parte acredita que Jesus existiu, mas uma pessoa comum, igual eu falei aqui, né? Um pregador que provavelmente era analfabeto e que, a partir desse personagem ou de alguns outros da época,
foi surgir na construção desse mito. Inclusive, essa construção também sugou muito dos mitos antigos. Se você observar mitos muito anteriores a Jesus, você vai observar que existe muita coisa parecida, né? Por exemplo, a questão de transformar água em vinho, o deus Baco, ele era conhecido por transformar água em vinho, né? Esse negócio de nascer de virgem, isso aí muitos personagens antigos da mitologia nasciam de virgem. A famosa questão da história do herói, né? Que começa, nasce, depois volta, né? Essa história do herói aí é uma história praticamente sugada na mitologia de Jesus. Certamente, um bom historiador, ele não tem a pretensão de ser o dono da verdade, né, de dizer a verdade absoluta, falar que nós sabemos exatamente o que aconteceu no passado, todos os detalhes. Não, longe disso. Muito longe disso. Nós procuramos melhorar nosso entendimento, chegar um pouco mais perto da verdade, pois sabermos exatamente todos os detalhes que realmente aconteceu milênios atrás, né? Sabermos essas narrativas, né? Todos os detalhes, os pormenores dessas narrativas, só seria possível se nós estivéssemos ali, se nós estivéssemos ali presentes quando tais fatos aconteceram. Mas como sabemos, nós não estivemos lá, né? Então nós temos que fazer esse trabalho de historiador, né? Nós temos que observar todos os achados arqueológicos, nós temos que observar todos os grandes historiadores, o que eles dizem, nós temos que analisar as fontes não só do povo que nós temos ali uma ligação religiosa, mas temos que também analisar os escritos de outros povos, principalmente os povos vizinhos ali, que nos ajudam a entender bem a história. Por exemplo, se você quer saber a história de Israel, a história dos hebreus, a história do povo judeu, você tem que analisar a história dos povos ali em volta, né? Dos sumérios, acadianos, né? Dos caldeus ali, em geral, os babilônicos, né? Os assírios, os egípcios, você tem que analisar. Os cananeus, amonitas, moabitas, edomitas, você tem que saber tudo isso aí, tem que analisar tudo para você ter um quadro melhor para você montar esse complexo quebra-cabeças. Então, é isso que nós tentamos fazer aqui no meu livro, A Bíblia sob Escrutínio. Tentar nos apegar aos principais achados arqueológicos, aos principais escritos do passado, não só do povo judeu, mas dos povos ali em volta. Estudar os seus mitos, suas lendas, para saber da onde que os judeus tiraram inspiração para criar suas próprias lendas. Então, se você desejar adquirir o meu livro, eu vou deixar aqui na descrição os links onde você pode adquirir. Você pode adquirir meu livro na Amazon, que é o maior site de vendas do Brasil. Você pode pôr lá, A Bíblia sob Escrutínio, vai aparecer meu livro. Tem na forma impressa e tem na forma e-book digital. Você pode também adquirir, se você desejar. E você pode adquirir em vários outros sites de venda. Você pode abrir o Google e bate lá, A Bíblia sob Escrutínio. Ali vai aparecer vários lugares onde meu livro está disponível. E você pode adquirir diretamente comigo. Eu vou deixar aqui o meu WhatsApp. Você pode mandar uma mensagem falando que você tem interesse em adquirir diretamente comigo. Eu vou explicar para você como que nós vamos fazer, né? E eu vou enviar o livro para você. Você vai mandar um endereço para mim, eu vou enviar o livro para você. Então, está fácil. Você pode adquirir também no meu próprio site, Deus e Homens. Eu vou deixar tudo aqui na descrição, ok? Bom, no mais, esse era o assunto que nós iríamos tratar hoje. Se você gostou aí do assunto, chegou até aqui, porque você gostou, hein? Então, dá um joinha aí pra nós. Não esquece de dar o joinha, não esquece de se inscrever em nosso canal. Comente aí, compartilhe, entendeu? Porque isso aí é que ajuda a gente a crescer mais, aos nossos vídeos alcançar mais pessoas.
E no mais, eu desejo uma excelente semana a todos e até nosso próximo vídeo.